Bom dia, minhas queridas, na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero meditar com vocês. Estamos falando sobre mulheres da Bíblia. Se comemora o mês de março, o mês da mulher. Dia 8 se comemora o Dia Internacional da Mulher. E a palavra do nosso Deus, ela nos deixa exemplos lindos de mulheres que ficaram registradas a sua história na palavra do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 16, Paulo vai falar sobre várias mulheres e ele vai agradecer e vai elogiar essas mulheres que ajudaram ele no seu ministério. Nós vamos ele elogiando Febe. Febe era uma mulher que hospedava, que protegia. Então ele está elogiando essa mulher, dizendo àquele povo que era para receber ela bem, porque ela era uma mulher hospitaleira, era uma mulher protetora que ajudou no ministério de Paulo. Depois nós vemos Paulo falando sobre Priscila, Áquila e Priscila. Ele vai dizer que esse casal, eles empenharam tanto na obra, que eles chegaram a arriscar a sua vida para abençoar e salvar a vida de Paulo. E nós vamos ver, ele fala que a igreja, a casa de Priscila, era uma igreja. Ele vai falar sobre isso. A igreja que está em sua casa. Então, Febe era uma mulher que protegia, que hospedava, que ajudava. E Priscila era uma mulher hospitaleira. Já pensou, minhas queridas? A casa de Priscila era a igreja. Na casa de Priscila se reuniam para falar da palavra de Deus. A casa de Priscila, ninguém se reunia para falar mal um do outro, para reclamar, não. A casa de Priscila, quando a Priscila abria sua casa, ela abria sua casa para fazer a obra de Deus. Eu imagino como que seria a casa de Priscila, como que aquela casa era uma casa alegre, era uma casa onde a glória de Deus estava dentro daquela casa. Porque ao ponto do apóstolo Paulo falar da sua casa, a igreja que está em sua casa. E esse casal eram unidos fazendo a obra de Deus. Eu imagino como que era a vida de Priscila. Era uma vida para servir, para abençoar. Essa era a vida de Priscila. E no decorrer de todo esse capítulo, ele vai falar de várias mulheres. Ele fala de Trifena, de Trifosa, né? Uns nomes meio estranhos, né? Mas era o nome dessas mulheres que elas trabalhavam na obra do Senhor. Depois ele vai falar de Pérside e ele fala assim, que muito trabalhou na obra do Senhor. Ah, queridas, esse capítulo está recheado de mulheres que estavam envolvidas na obra do Senhor. E eu te convido também a se envolver na obra do Senhor. Nesse mês que se comemora o mês da mulher, várias igrejas têm trabalhos voltados para as mulheres. E eu convido você a procurar uma igreja que serve ao Senhor e que tem trabalhos especiais para fazer a obra do Senhor. Na nossa igreja nós temos vários trabalhos. Eu quero convidar você para fazer parte. Agora na próxima segunda nós vamos ter o nosso culto rosa na nossa igreja sede, Rua General Osório. Você é a nossa convidada. Deus tem bênçãos para realizar na sua vida. Venha fazer parte da casa do Senhor, da obra do Senhor. Deus tem palavras gloriosas para o seu coração. Minhas queridas, receba a bênção de Deus nesse dia e medite nesta palavra. Você pode ser uma Febe. Você pode abençoar o ministério, a obra do Senhor. Às vezes você quer fazer a obra do Senhor, mas não sabe como. É tão simples. Basta você abrir a porta da sua casa para fazer a obra do Senhor. Priscila fez isso. A igreja era na casa dela. Você pode estar trabalhando na obra do Senhor da maneira que você sabe, que você consegue. Você pode ser uma Febe que abençoa, que hospeda, que protege, é protetora. Febe vivia em função de fazer a obra do Senhor. Priscila também, juntamente com seu marido. A casa de Priscila era cheia de pessoas para estar adorando o Senhor. Faça isso também, queridas. E eu quero orar por você nesta manhã. Quem sabe você vai me ouvir e vai estar dizendo, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não posso. Você pode sim. Você tem um talento,
para fazer a obra do Senhor. E Deus quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Febe era assim. Ela vivia em função de abençoar as pessoas. Ela vivia em função de estar protegendo aqueles que precisavam da sua proteção. Priscila também vivia fazendo a obra do Senhor, ao ponto delas arriscarem a sua vida. Paulo fala isso. Mas eles se envolviam a fazer a obra do Senhor. Então alguma coisa você pode fazer. Amém? Vamos orar neste momento? Feche os seus olhos comigo e vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida, mulher, nesse dia. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, nós acabamos de ministrar um pouquinho da tua palavra. Falamos sobre essas duas mulheres, meu Deus, Febe e Priscila, que se envolveram na obra do Senhor. Também falamos do elogio de Paulo para Trifena, para Trifosa, Pérside, que a palavra do Senhor diz que ela muito trabalhou na obra do Senhor. Então eu quero pedir ao Senhor, visita essas mulheres que vão me ouvir neste momento. Mulheres que têm desejo de trabalhar na obra do Senhor, mas não sabem como. Às vezes são tímidas, às vezes estão embaraçadas com alguma coisa. Ajuda essas mulheres, ó Pai, que elas tenham coragem, como Priscila, ao ponto de se arriscar a sua vida para abençoar o ministério de Paulo. Que elas possam, Senhor, levanta mulheres como Priscila, como Febe, como Trifena, como Trifosa, como Pérside, que trabalhavam. A vida dessas mulheres era servir a obra do Senhor, era viver o verdadeiro evangelho, que é servir ao Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai. Ajuda cada mulher nesta manhã, no nome de Jesus. Sejam abençoadas, minhas queridas, na paz do Senhor Jesus. E pense nisso, você pode fazer algo para o Senhor. Você, mulher, Deus conta com você para fazer a obra do Senhor. Sejam abençoadas em nome de Jesus.